Olá, eu sou Gerson Maciel e estou usando a rede social para compartilhar com vocês a palavra de Deus. Por favor, inscreva-se no meu canal do YouTube, deixe o seu like e clique no sininho para habilitar notificações sobre novos vídeos. Obrigado. Hoje estou dando início a uma série de vídeos que trata sobre a apostasia de Israel. Vamos ver o porquê o Espírito Santo focaliza uma parte específica da história de Israel, o povo de Deus, como exemplo de apostasia no Antigo Testamento, e qual a aplicação para mim e para você hoje. Vamos então ler o versículo 5 de Judas. Diz assim: embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso. Bom, aqui nesse tudo isso, nós temos que voltar aos versículos 3 e 4, pois esse tudo isso diz respeito ao que Judas falou anteriormente. E ele falou assim: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Veja, ele fala de homens que infiltraram-se no meio de vocês. Judas não está falando de uma congregação local, mas ele escreve para todo o corpo de Cristo. Ao contrário de Paulo, que escreveu a igrejas específicas, localidades específicas, Judas escreve ao corpo de Cristo como um todo. Então, é no meio do povo de Deus que estes homens, estes apóstatas, estão infiltrados. Preste bem atenção. Preste atenção no que vou dizer. Existem homens hoje, nos nossos dias, infiltrados no meio do povo de Deus. São homens bem conhecidos no mundo evangélico, no mundo pentecostal. São homens conhecidos pela mídia. Esses homens exercem grande influência sobre o povo de Deus. Mas não apenas em uma congregação local. Eles se infiltram através da mídia, da televisão, através das redes sociais. E, na verdade, são lobos com pele de ovelhas. Vamos voltar ao versículo 5 de Judas. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, ou seja, dessa intrusão apóstata no meio do povo de Deus. Então, embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. O que Judas está dizendo aqui é o seguinte: olha, vocês se lembram do que aconteceu a Israel desde a saída do Egito, sua trajetória no deserto, até a entrada do povo em Canaã? De como Deus levantou o profeta Moisés para libertá-los da escravidão do Egito? Vocês se lembram dos sinais, prodígios e maravilhas que o Senhor operou? De como o povo de Israel foi milagrosamente liberto da escravidão do Egito? Vocês se lembram? E a passagem pelo Mar Vermelho, quando Israel estava cercado de todos os lados?
e nada menos do que um milagre tinha que acontecer. Atrás deles estava Faraó e o exército de Faraó. Dos lados eram rochedos e adiante deles o Mar Vermelho. Eles não tinham para onde correr. E vocês se lembram de como o Senhor abriu o Mar Vermelho e eles passaram em terra seca? Vocês se lembram? Desde que existe mundo, nunca se viu, nem se ouviu de um Deus que fizesse o que Deus fez com Israel. Como ele o libertou e como o guiou pelo deserto durante 40 anos. Durante o dia, o Senhor os guiava por uma coluna de nuvem e durante a noite, por uma coluna de fogo. Você já parou para pensar que história incrível, dramática? Que história fantástica, que é a saída de Israel do Egito e depois a entrada em Canaã. Que história incrível de como Deus guiou o seu povo. Agora, é triste e surpreendente saber que de toda aquela geração que saiu do Egito e que viu e ouviu tudo o que Deus fez no meio deles, apenas 2 homens entraram em Canaã, Josué e Calebe, porque eles creram no Senhor. Aquela geração que saiu do Egito se rebelou contra Moisés e contra o Senhor. Eles não creram. Foram testemunhas oculares de tudo o que Deus fez. Mas mesmo assim, não creram que o Senhor os levaria à terra prometida. Por que eles não creram? O que Judas está chamando a atenção no versículo 5 é algo muito específico. Ele não está focalizando na habilidade do Senhor em libertar o seu povo, não. O ponto em questão é a apostasia, o desvio do povo de Israel. Eles desviaram o coração do Senhor. Então, eu volto a perguntar, por que Israel, o próprio povo de Deus, não creu? A resposta é porque eles se desviaram, abandonaram o Senhor que os libertou, rejeitaram a verdade, rejeitaram a palavra de Deus. O Senhor, diz Judas, libertou um povo do Egito e posteriormente destruiu os que não creram, ou seja, toda aquela geração que tinha saído do Egito. Eles lamentavelmente se apostataram. Espero vocês no próximo vídeo, onde continuarei falando da apostasia de Israel. Fiquem na paz.